estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia, da Escola Albert Schweitzer, no bairro SIC. Serei responsável pelo Espaço Maker de Gastronomia. E eu, a professora Liliana, da Escola Municipal Erlen Mel, no Pilarzinho, onde serei responsável pelo Espaço Maker de Artesanato, Costura e Customização. Fazemos parte do projeto Mãos na Massa. Assista ao vídeo que introduz o assunto. O estado do Paraná conta com a área que você vê registrada ao lado. Dentro dessa área se distribuem 399 municípios, entre eles a capital, Curitiba. Quem nasce no Paraná é chamado de paranaense. O mapa que você está vendo abaixo é uma representação do mapa do Paraná. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Apresenta uma costa litorânea de pouco menos de 100 quilômetros e algumas belas ilhas. A mais conhecida é a Ilha do Mel. Seus vizinhos são o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Os três são estados brasileiros. E 2 países da América do Sul, Paraguai e Argentina, numa área conhecida como Tríplice Fronteira. A estrela representa aproximadamente a localização da capital. Toda essa extensão de divisas serviu de entrada para os imigrantes. Porém, a cidade de Paranaguá é considerada o berço do Paraná, por oferecer uma condição geográfica favorável à instalação de um porto, o Porto de Paranaguá. Através dessa importante área portuária, chegaram embarcações trazendo diversos imigrantes que se distribuíram pelo estado do Paraná. Nas aulas do projeto Mãos na Massa, você vai acompanhar um pouquinho mais sobre toda a história dos imigrantes. Entre eles, os alemães, espanhóis, portugueses, poloneses, ucranianos, italianos, japoneses, árabes, povos oriundos da Península Arábica, representados aqui com a bandeira da Arábia Saudita, africanos, representados aqui pela bandeira da Angola, e outros povos muito importantes, ingleses, argentinos, todos povos que compõem os imigrantes que formam a população do Paraná. Ao todo, 28 povos imigrantes. Uma palavra bastante importante que você vai aprender nessas aulas é a palavra etnia, que significa povo. Então, como vocês viram no vídeo, a palavra etnia significa povo, pessoas que têm algo em comum. São povos que têm identidade, língua, costumes e tradições próprios. Os primeiros imigrantes chegaram ao Paraná através dos portos de Paranaguá e Antonina e instalaram-se nas regiões de Paranaguá, Antonina e Morretes. A Estrada da Graciosa foi a principal rota utilizada para o deslocamento dos imigrantes para outros locais do nosso estado. Na aula anterior, você conheceu com a professora Arlete e com a professora Andréia um pouquinho sobre os imigrantes portugueses, espanhóis e alemães. Hoje nós vamos conhecer mais 3 povos, os italianos, os poloneses e os ucranianos, que aqui chegaram. Eu te convido a participar de um desafio. Através da gastronomia, eu quero que vocês tentem identificar qual desses imigrantes iremos estudar primeiro. Vou expor alguns pratos principais e os seus ingredientes, e vocês tentarão apontar qual grupo imigrante eu estou tentando identificar através dessas dicas. Atenção ao desafio. Olha, a primeira figura, estudante, é um macarrão. Depois eu trago para vocês a polenta, o risoto. Agora, a pizza está ficando mais fácil. Um ingrediente muito usado na culinária, o tomate e a lasanha. E aí, você já adivinhou? Isso mesmo, é a Itália. Aqui, vemos no primeiro mapa o continente europeu. Já no segundo mapa, a Itália com uma imagem mais aproximada. Esse mapa mundi mostra em destaque a Itália e aproximadamente a localização do Paraná. Em preto, a seta representa a distância percorrida. No vídeo que você irá assistir agora,
será possível perceber os desafios enfrentados pelos imigrantes para chegar ao Brasil e como a alegria e a união deste povo ajudou a superar as dificuldades. Vamos ver? E aí, gostaram do vídeo e de saber um pouco mais sobre a viagem dos italianos? Aqui temos os municípios paranaenses que mais concentram imigrantes italianos. São eles: Morretes, Curitiba, Lapa e Palmeira. O bairro de Santa Felicidade, na cidade de Curitiba, simboliza a imigração italiana. O bairro recebe esse nome em homenagem à dona Felicidade Borges, que doou parte das terras. Em uma das principais contribuições dos italianos para o estado do Paraná foi sua rica introdução à gastronomia. Santa Felicidade é um pedacinho da Itália, em Curitiba. Mas, professora Silvia, você falou aí que os italianos têm uma gastronomia rica, cheia de sabores, e nós não vamos aprender nenhuma receita dos italianos? Claro que sim. Confira o vídeo a seguir. Então, tá bom. Olá, galera! Estou no Espaço Maker de Gastronomia da Escola Municipal Maria Clara Brandão Pesseroli. A receita que eu vou apresentar para vocês é uma homenagem aos imigrantes italianos. Na Itália, essa receita recebe vários ingredientes e isso reflete no sabor que vai apresentar. Após os italianos se espalharem por vários países, essa receita se tornou a queridinha de muitas famílias. Tem muita gente que escolhe diversos tipos de queijo, coloca presunto, cebola, tomate, alho, atum, milho, escarola, frango, batatinha palha, figo, morango, azeitona, chocolate. Eu já vi essa receita levar até pinhão. Mas hoje farei uma receita bem básica e você poderá usar a sua criatividade para incluir outros ingredientes.
E aí, você que está em casa, já adivinhou qual é a receita? Isso mesmo! É a pizza. Para realizar o passo a passo, iremos utilizar os seguintes ingredientes: 3 xícaras de farinha de trigo, e eu tenho sempre um pouco de trigo a mais, caso falte. Leite morno, 150 ml, 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de açúcar, 3/4 de xícara de óleo, daí você divide a sua xícara em 4 dedinhos e coloca apenas 3 preenchidos com o óleo. 1 ovo e o fermento biológico. Dando sequência à nossa receita, eu vou colocar a farinha de trigo, faz um espaço no meio da sua travessa e faz sujeira mesmo, tá? E depois você vai colocando os ingredientes, bem no meio, nesse espacinho que você criou. Sal, o açúcar e mexe com a mão mesmo os ingredientes secos. Logo após, vamos acrescentando os ingredientes líquidos. O azeite, o ovo e o leite. E agora a gente vai dar vida ao projeto. É mãos na massa. Precisamos amassar bastante essa massa até incorporar os ingredientes. Enquanto a gente vai amassando e colocando força, eu vou contar para vocês uma curiosidade sobre os ingredientes da pizza Margherita. Ela foi criada para homenagear a rainha Margherita da Itália. Ela era casada com o rei Umberto I. Eles fizeram uma visita a Nápoles no ano de 1889. Neste momento, a nobreza colhia os frutos de sua popularidade. Essa popularidade foi alcançada pela rainha, que oferecia festas à nobreza, mas também percebia as necessidades do povo. Ao melhor pizzaiolo do local, foi dado o desafio de criar uma receita que surpreendesse a todos e que marcasse a visita da realeza a Nápoles. Com ingredientes que lembram as cores da bandeira italiana, nasceu a pizza Margherita. Vale lembrar, essa pizza é feita utilizando ingredientes diferentes do que a gente está utilizando nessa receita. A massa é feita de uma mistura de farinhas de trigo de boa qualidade e submetida a outros processos de fermentação. O molho de tomate é feito com o tomate local, conhecido como tomate Vesúvio. Isso mesmo, ele é plantado aos arredores do vulcão. O leite de boas raças de animais é responsável pela manteiga e pelo queijo mussarela de búfalo. Esse leite deve ser originário de uma região de elevada altitude, os Montes Apeninos, região central da Itália. O manjericão inserido nessa receita é em pasta, e a massa precisa ser preparada à mão, desde o início até esticar a massa. Portanto, quando consumimos a pizza Margherita, estamos, na verdade, consumimos um produto similar. Já que são poucas as pizzarias no mundo que recebem um certificado que obedecem à receita original de 1889. Em 1984, surgiu a Associação da Verdadeira Pizza Napolitana para proteger a tradição histórica da receita e certificar as pizzarias com o selo da AVPN. Enquanto eu contei essa história, eu fui amassando os ingredientes e incorporando a massa. Olha como ele ficou. A gente vai colocar essa massa na bancada, esticar um pouquinho, para ver se tudo está incorporado. Se precisar, tem aquele trigo que eu falei para vocês. E vai amassando com bastante força para incorporar os ingredientes. Após esses ingredientes estarem todos incorporados, você volta a massa para a sua travessa e deixa ela descansar. Hoje, em Curitiba, não está muito frio, então eu vou deixar a massa descansar por 30 minutos.
dias mais frios de inverno, a gente deixa um pouquinho mais de tempo. Diante das mágicas da tecnologia, já temos nossa massa crescida por 30 minutos. Eu vou tirar essa massa e vou untar a minha bancada com aquela quantidade de trigo que eu falei para vocês que precisava sobrar. E aqui a gente vai abrindo a massa carinhosamente da espessura que você quer. Você pode deixar uma massa mais grossa, caso sua família goste, ou uma massa mais fina. Existem outras maneiras de abrir, com o rolo ou com a mão. Como eu falei para vocês, a pizza original, a marguerita, tem que ser aberta totalmente com a mão. Toda vez que você abre a massa, ela pode voltar. Por quê? Porque não tem trigo. Então você, de novo, joga um trigo sobre a bancada e abre novamente. Ó, percebe como volta a massa? É que falta trigo, ela está muito úmida. Estamos quase finalizando. O que eu vou fazer agora? Vou medir o tamanho da minha forma. Aperta um pouquinho, para você ficar com ela parcialmente sinalizada, e corta um pouquinho maior, porque quando você levantar da bancada, ela vai diminuir. O restante que sobrar aqui, daria uma bela pizza brotinho, hein? Não desperdice a massa. Ó, tá vendo como ela encolhe? Essa aqui vai ser uma próxima massa. Para colocar na forma, a gente faz esse procedimento. Muito fácil. Ajeita a sua massa de maneira que caia totalmente na forma. E agora para a criatividade. Estou usando molho de tomate, falado na receita para a marguerita. Esse molho de tomate foi feito caseiro. Cebola, alho, tomate. Depois, o queijo. Eu gosto do queijo assim raladinho. É um queijo mussarela. E a receita original, vocês ouviram, para mussarela de búfala. Após preencher a nossa pizza com o queijo mussarela, lembrando que a receita original leva mussarela de búfala, a gente vai colocar os tomates já picados e, se você precisar, use da ajuda de algum adulto, porque você vai usar a faca e pode ser perigoso. Também, para ligar o forno, é bom pedir ajuda. Disponha os tomates pela massa, para ficar bem saborosa. Um pouco de orégano, e o orégano, para soltar aquele perfume, ele precisa que você esfarele. Então mexa com os dedos dessa maneira, como você achar melhor. E um azeite de oliva. A pizza já está pronta para ir ao forno com todos os ingredientes, e você deve deixar seu forno previamente aquecido. Peça ajuda a algum adulto, vou lembrar isso novamente, deixando por aproximadamente 30 minutos. Se você gostar da casquinha da massa um pouquinho mais torrada, 35 minutos é o suficiente. Após a pizza estar assada, você vai colocar o último ingrediente, que é o manjericão fresco. Isso dá um sabor e um perfume na casa que eu tenho certeza que ninguém vai resistir. Bom apetite! Puxa, professora Silvia, que delícia de receita, hein? Eu vou fazer. Mas agora nós vamos fazer uma viagem pela Europa para o outro lado do continente. Vamos conhecer agora um país com características muito diferentes. Vamos lá? Nesse mapa,
Destaco em vermelho o contorno da Ucrânia, o país do leste europeu, e a localização aproximada do Paraná. A seta preta simboliza o deslocamento dos imigrantes ucranianos até o nosso estado. Aqui você pode ver a bandeira da Ucrânia, o mapa da Ucrânia e a localização do país no continente europeu. Percebam que a Ucrânia divide fronteiras com vários países, entre eles, por exemplo, a Polônia, a Rússia e a Bielorrússia, entre outros, formando os chamados países eslavos. Isso é importante porque esses países compartilham muitas coisas de suas culturas, com pequenas variações de nome, simbologia, ingredientes em receitas tradicionais. Vamos conhecer um pouquinho dessas diferenças no decorrer da aula também. Vamos falar da Ucrânia, então? Essas fotos são do Memorial Ucraniano, localizado no Parque Tingui, um dos espaços em Curitiba que homenageia essa etnia. A igreja, o portal e as construções ao redor refletem o estilo arquitetônico próprio desse povo. Visitando esse lugar, pude perceber uns ovos decorados. Você sabe como se chamam e como são feitos esses ovos, professora Liliana? Eu sei sim, professora Silvia. São as famosas peçancas ucranianas. Só que aí é que entra o que eu falei antes. Países que dividem fronteiras e dividem culturas. A peçanca, ela existe também na Polônia, só que lá, professora Silvia, ela é chamada de pisanki. E também na Rússia, onde ela é a pisanka. Tudo muito parecido, né? Muito. E todos eles dizem que é tradicional do seu país. Mas sabe, professora Silvia, a tradição de pintar ovos, ela existe em todas as culturas, inclusive na nossa. Nós também pintamos, por ocasião da Páscoa, ovos para presentear. As peçancas, elas têm uma técnica de execução bem elaborada e bem difícil. Mas existem algumas outras técnicas que nós podemos fazer em casa. Quer aprender algumas? Vamos lá, estou disposta a aprender. Que bom, vamos ver o vídeo então. Pessoal, eu estou aqui no Espaço Maker de Artesanato, Costura e Customização da Escola Professora Erlei Mel. E é daqui que eu vou mostrar para vocês duas técnicas de pintura em casquinhas de ovos. Para isso, anotem os materiais. São materiais bem simples que vocês possivelmente já têm em casa. Para a primeira técnica, separem esmaltes de unha. Aqueles que foram comprados com uma cor que ninguém gostou, aqueles restos que já também foi cansado e não querem mais. Nada de contrário, pode usar o que tem em casa. Uma vasilha com água. Pessoal, água da torneira, mas um cuidado especial é com relação a esta vasilha. Tem que ser, em primeiro lugar, algo que não vá voltar lá para o uso diário da casa, certo? Que vai ficar só para isso. Pode ser de vidro, pode ser de louça, né? Uma xícara velha, um copo que ninguém mais vai usar. Não pode ser copinho descartável, aqueles comunzinhos. Se for copo descartável, tem que ser esses aqui, ó, de acrílico mais durinhos. Para a primeira, somente isso. Para a segunda, vocês vão precisar de corantes comestíveis, aqueles de pôr em bolo para tingir comida, certo? Vinagre, papel toalha ou guardanapo, só isso. Para as duas técnicas, vocês precisam de um pedaço de isopor ou de um outro copo onde colocar as casquinhas espetadas num palito de churrasco, certo? Colocadas ali para ficar secando. Então, claro, palito de churrasco, as casquinhas, né? Essa aqui é fundamental. Gente, casquinhas sem o ovo dentro, como é que tira? Pega lá o cabo de uma faca, de uma colher, bate nesta parte. Vou pegar uma que eu não esvaziei para poder mostrar. Nesta parte mais gordinha, não na mais pontudinha do ovo, bate devagarinho
vai rachar a casca e aí tira com cuidado, formando um buraco mais ou menos assim. Tira o ovo, a gema e a clara para ser usada. Depois lava bem este ovo, essa casca e reserva, porque vocês não vão abrir toda uma dúzia de ovos só para pintar. Não, vocês vão. Por isso até que a gente está ensinando essa técnica com bastante antecedência, porque a Páscoa ainda demora um pouquinho. Mas já está na hora de avisar em casa que todos os ovos que forem usados é para ser guardado a casquinha. Então ensinem lá para todo mundo como tirar e aí vai reservando, vai guardando. Então a primeira coisa, lava bem em água corrente, lava e deixa secar e reserva. Quando vocês tiverem ali já uma quantidadezinha de casquinhas, peguem uma forma comum, coloquem todas as casquinhas e levem ao forno médio por 10 minutinhos. Mas por que, professor? Porque é neste processo que a gente tira aquele cheirinho de ovo característico, certo? Para ficar mais agradável o presente de vocês. Não ficar com cheiro diferente daquilo que vocês colocaram dentro, né? Ah, e o que vai colocar dentro? Guloseimas. Aí o que vocês quiserem, ó. Eu trouxe aqui uns amendoinzinhos, trouxe esses docinhos aqui que todo mundo sabe o que é, com certeza, umas balinhas. Gente, pode ser o que vocês pensarem aí, até mesmo algo que não seja de comer, mas um mimo. Por exemplo, um brinquinho, né? Uma coisa pequena que caiba ali dentro, mas que seja dado com carinho, pensando na pessoa que vai receber aquela casquinha. Já pensaram a alegria dessa pessoa? Mais duas coisinhas. Forminhas para fechar, para colar, para tampar o buraco, forminha de brigadeiro, eu gosto dessas aqui, ó, bem pequenas, e pistola de cola quente. Fora isso, opcional, umas luvinhas, caso vocês não queiram ficar com as mãos também bem pintadas, bem bonitas, bem artísticas. Certinho? Vamos lá? Muito bem, pessoal. Antes de começar, é importante forrar a superfície de trabalho. Senão vocês podem acabar com uma bancada, com uma mesa artisticamente decorados, hein? Vamos à primeira técnica, a dos esmaltes. Gente, escolham 2 ou 3 cores. Não muito mais que isso, porque senão todas essas cores vão misturar e virar um borrão só. Então 2 ou 3 é o ideal. Escolhi aqui estas. Pingo algumas gotas no copo com água. Olha que interessante, a água vai fazendo com que o esmalte vá se espalhando. Pingo a outra cor. E mais uma. Espera um pouquinho até que a água me faça o desenho. Às vezes o esmalte já tá antiguinho, tá mais espesso, ele demora um pouquinho mais, pode dar uma agitada. Olha lá. Feito isso, pegamos uma casquinha e damos um banho nesta água colorida. Rodeando aqui, para que a casquinha colete o esmalte que estava ali na água. Olhem só. Vejam, esse lado aqui ficou mais claro do que este. Aí é uma opção de cada um. Fica legal assim, porque fica marmorizado, parecendo algo bem natural. Ou pode repetir o processo aqui, ó, colocando um pouquinho mais de cada um dos esmaltes. E dando um novo banho agora, priorizando primeiro essa parte aqui que ficou mais
mais clara. Pegamos um palitinho de churrasco, colocamos a casquinha dentro e espetamos lá no nosso isopor para esperar secar. Muito bem. Para a segunda técnica, vocês vão embrulhar a casquinha num pedaço de papel toalha ou num guardanapo. Vamos fazer um pacotinho aqui com essa casquinha, certo? Não precisa ser um pacotinho muito caprichado. Vão pegar vinagre e vão pingar aqui nesse papel toalha. Não precisa encharcar, precisa umedecer. E vão fazer com que o papel toalha fique bem encostadinho na casca. Como com a técnica anterior, vão escolher 2 ou 3 cores de corante, mais que isso fica feio. Aqui eu escolhi o laranja, o verde e o roxo. O que vocês fazem na sequência? Pingam esse corante espalhado aqui na casquinha. Outra cor. Entenderam por que é importante forrar a bancada? Gente, importantíssimo deixar espaços em branco, para que não fique uma coisa muito carregada, muito pesada. Por um pinguinho aqui, pronto. Para que o vinagre? O vinagre ajuda a fixar o corante na casquinha. Do mesmo jeito, pessoal, colocamos no palito e espetamos aqui para secar. Fica aqui secando por pelo menos uma noite. Essa aqui eu já fiz ontem, deixei secando para que vocês vissem o resultado. Tirando o guardanapo. E a nossa casquinha está pronta. Da mesma forma, cada vez que forem fazer, usando as mesmas cores, o desenho que vai sair será diferente. Olha, essas duas aqui eu fiz com as mesmas cores. Vejam como o padrão não se repetiu. Certo? Agora a etapa mais gostosa. Vamos rechear as casquinhas? Muito bem, pessoal. Hora de encher as casquinhas, mãos limpas e higienizadas. Com a guloseima escolhida, é só colocar dentro, com cuidado. Veja. Aqui. Esta eu já tinha enchido com um docinho e essa com as balinhas. Cola quente, um pouquinho aqui em volta e fecha com uma forminha. A próxima. Cola quente, uma forminha. O legal da forminha de brigadeiro é que ela já se acomoda direitinho. Cola quente e forminha para fechar. Gostaram do nosso momento mão na massa? Espero que sim. Afinal, aprendemos algo bonito e gostoso de fazer e mais gostoso ainda de ganhar. Encontro vocês daqui a pouco.
E aí, professora Silvia, gostou do vídeo? Gostei e vou fazer. Que bom. Qual das duas técnicas você gostou mais? Eu gostei muito desse ovo aqui, porque eu acho que os materiais são mais simples e mais fácil para fazer e para que o meu estudante também faça. Então, a partir de agora, guardar todas as casquinhas de ovos que vai usar nos bolos. E na massa de pizza. Também. Sabe, professora Liliana, eu lembrei de outra contribuição dos imigrantes ucranianos. Por favor, então, me conte. Vamos ver? A poetisa Helena Kolodi é um ícone da nossa cultura. Ela é filha de imigrantes ucranianos e trouxe uma contribuição muito grande em relação a poesias pequenas que traziam grandes reflexões. A foto de Helena Kolodi e o exemplo de um dos poemas que ficou bastante conhecido. Mais uma curiosidade sobre essa etnia. Nomes de origem ucraniana que são muito comuns em nosso estado. Será que os estudantes adivinham de qual etnia nós vamos falar agora? Eu acho que se dermos algumas dicas, é possível. Bom, vamos dar as dicas então. A primeira, neste ano comemora-se os 150 anos da chegada destes imigrantes ao Paraná. E muitas festividades estão sendo programadas, principalmente para acontecer no mês de outubro. O Paraná abriga a maior colônia dessa etnia no Brasil, bem como a terceira maior do mundo, ficando atrás somente das colônias dos Estados Unidos e da Alemanha. O escritor Paulo Leminski e o ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, são exemplos de paranaenses descendentes desses imigrantes. Sua rica culinária foi uma das grandes heranças que recebemos, sendo o pierogi um dos seus pratos típicos mais conhecidos pelos paranaenses. E aí, pessoal, adivinharam? Eu acho que com essas dicas, professora Liliana, ficou mais fácil. Que país é? Vem aí a bandeira deste país. Claro, a Polônia. Na sequência, o mapa e a localização deste país no continente europeu. Em verde, a Polônia foi destacada para facilitar a compreensão de seu tamanho e suas fronteiras. Os municípios que apresentam uma grande concentração de imigrantes poloneses são Curitiba, Irati, Reserva, Ivaí, Cruz Machado e Rio Claro. Vale lembrar que Araucária e Contenda também possuem uma forte presença de poloneses. Um local que marca a presença dos poloneses no Paraná é o Bosque do Papa, em Curitiba, construído em homenagem à visita do Papa João Paulo II à capital no ano de 1980. E é justamente neste local que a comunidade polonesa de Curitiba se reúne para festejar a Páscoa, a chamada Święconka. Nesta ocasião, os poloneses costumam levar uma cesta de alimentos para serem abençoados. Essa cesta possui vários itens que significam algo. Então, por exemplo, sempre tem um pedaço de carne de carneiro como símbolo da ressurreição de Jesus. O ovo, que significa a vida que renasce. O pão é o corpo de Cristo, é a prosperidade e a sorte. E já a raiz forte, o símbolo do sofrimento de Jesus. São alguns exemplos, tem vários outros ingredientes. Bom, falando em alimentos, a Polônia contribuiu com a nossa cultura em algo muito importante, que foi a sua gastronomia. Tem vários pratos típicos da Polônia que nós conhecemos. Mas o mais conhecido é, com certeza, o pierogi, que é uma espécie de pastel recheado com batata, purê de batata e requeijão, e cozido em água fervendo. Mas o que é mais interessante, o pierogi, lá na Polônia, ele é tão importante, que ele tem até um santo padroeiro, é São Jacinto Odrowąszy. Ele é considerado como um patrimônio cultural do país. Então, para nós, ele é gostoso de comer. Você gosta de pierogi? Adoro, sempre faço na minha casa e já consumi em vários restaurantes. Uma delícia, mas lá é mais do que uma comida. Para eles, é cultura. Mas tem mais curiosidades dos poloneses. Teve um movimento
chamado Movimento Paranista, na década de 20, cujo papel central era construir uma identidade regional para o estado do Paraná. Esse movimento contou com a participação de vários intelectuais, artistas e escritores que, por meio do seu trabalho, divulgavam a história e as tradições das terras paranaenses. Agora, uma coisa muito curiosa é que um dos principais artistas paranistas, ele, na verdade, não era paranaense, ele era polonês. É o Zacho Paraná. O nome dele era Jan Zach. Ele nasceu em 1884, na Polônia. Mais tarde, ele se mudou para o Brasil com a sua família, foi morar no interior do Paraná, e lá ele desenvolveu um gosto pela arte. Aos 12 anos, ele veio para Curitiba para estudar e acabou adotando o nome de Zacho Paraná, em homenagem justamente ao estado que o acolheu. Em Curitiba, temos duas obras muito conhecidas dele, que é Amor Materno, que fica no Jardim Botânico, e O Semeador, que fica na Praça Eufrásio Correia. Ainda falando das artes, os poloneses trouxeram para o Paraná suas belas danças folclóricas. Vamos acompanhar um vídeo para perceber o ritmo? Vamos. E aí, pessoal, gostaram de assistir um vídeo do ritmo folclórico polonês no Paraná? Wisła. Pois é, continuando na arte, vamos falar agora um pouquinho de artesanato. O artesanato polonês também fez história aqui no Paraná, graças à sua beleza e rica simbologia. Temos 3 exemplos. Um é a lepianka, que é esta técnica que usa palha de trigo tingida para formar belos desenhos. Esta mesma, professora Silvia. Esta caixinha também é feita com a técnica da lepianka. Bastante interessante. Bonito, fica muito né? criativo e colorido. Uhum. A outra são os Witnanki. Na verdade, são recortes de papel colorido. Eles fazem tantos cortes, tantas reentrâncias, que esse papel acaba se tornando quase que uma renda. E usam esses recortes, essas figuras, para decorar os móveis, as janelas, até mesmo os telhados. O beiral das casas, eles decoram com os Witnanks. E o terceiro, vocês já ouviram falar lá quando nós falávamos dos ucranianos, que para eles são as pesankas, mas para os poloneses são as pisanks, que nada mais são do que ovos, casca de ovos, pintados com uma técnica um pouquinho diferente. Pesquisem que vocês vão gostar de saber como uma pesanka, uma pisank é feita. E aqui chegamos ao final da nossa aula. Esperamos que vocês tenham gostado. Se cuidem, pessoal, e até a próxima aula sobre os imigrantes do Paraná. Tchau! Tchau! Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto, com álcool em gel nas mãos